Oi, boa noite. Boa noite a todos os brincantes e mestres do teatro de bonecos. Boa noite a todos aqueles que são apaixonados pela arte do teatro de boneco no Brasil. Eu sou Andreison Quintela, da TV Fala Mamulengo, da CIOS Tecelões, e estou presidente da Associação Brasileira de Teatro de Boneca, ABTB Unima Brasil. E é dela que a gente vai falar hoje com os nossos convidados especiais dessa noite, tá certo? Eu queria dizer que eu estava morrendo de saudade de vocês, e nesse momento que a gente vem aqui para falar da ABTB, e eu queria pedir a vocês alguns minutinhos para que a gente possa começar. Eu vou só colocar aqui meu computador na ordem aqui, para a gente não perder nada e a gente poder começar, tá bom? Me dá aqui dois minutinhos, para que eu possa só organizar o computador aqui. Ai, deixar tudo organizado, para que a gente possa iniciar. O Bonecos da Montanha já está aí, o Wagner já está aí, já vou dando boa noite. Beth, tu vais entrar pelo Bonecos da Montanha, é isso? Eu convido os Bonecos da Montanha, ou convido o Beth Vado? Eu vou aqui ligar o computador, que ele está aqui, para que eu não possa perder aqui o que as pessoas vão falando, tá certo? Então, eu tô aqui e de instante em instante eu dou uma viradinha aqui para olhar pro computador, tá bom? Deixa eu convidar então aqui, deixa eu ver quem foi que já chegou por aqui, para que a gente possa fazer. Ai, será que eu consegui? Genildo Matheus já tá aí, boa noite. Bem, estava aqui dando boa noite para vocês quando as pessoas foram entrando aqui e dizer para vocês que eu estou muito feliz de poder retornar aqui nas redes sociais, aqui na CIOS Tecelões, para estar nas lives aqui com vocês, até porque eu estava morrendo de saudade de fazer isso aqui. Confesso a vocês que me dá uma saudade imensa de estar aqui, né? Depois que a pandemia passou, né? Passou mais essa coisa de live, a gente se afastou mais das redes sociais, mas estamos de volta. E a Beth Bato já entrou aí, a gente já tá vendo o cano aí da casa dela, a encanação, tá ótimo, Beth. Tu virasse a câmera, consegue virar essa câmera aí? Agora sim. Agora vocês conhecem até como é a elétrica da nossa casa. Boa noite, queridos. Né? Eu estava aqui já dizendo aqui para as pessoas que já estavam morrendo de saudade de fazer isso. Já fazia um tempo muito grande que a gente não vinha. Mas, antes de explicar isso aí, eu vou chamar o nosso convidado especial, professor Nini Beltrame. Já fiz o convite, é só ele aceitar lá, para que a gente possa começar aqui e explicar para o pessoal o que vai acontecer hoje. Quem está acompanhando as mídias, as redes sociais, sabe que a gente marcou essa live para hoje. E só virar a câmera, professor. Virar a câmera? Tem uma setazinha aí embaixo, aí tem umas no seu celular que vira a câmera. Ela tá virada para o sentido pronto. Tô meio no escuro, né? Tá um pouco escuro. Sabe? Eu vou ver como é que eu faço. Eu tô na casa da praia e aí eu tô meio despreparado aqui, sabe? Então, não sei como é que eu faço, se eu ponho aqui mas mesmo assim... Não, assim não é bom, né, Andreison? Não, fica de lado, Tem que botar o celular em pé. Como? Tem que... o celular tá assim deitado, bota ele no sentido... Botar o celular de pé? Assim? Assim, oi, Beth. Vamos ver se... Boa noite. Boa noite. Essa claridade também não é boa, né? No computador eu consigo ver bem. Eu tô te vendo bem. Tá bom. Tô assim, meio... Aí, o pedestal, o suportezinho do celular não tá segurando. E eu botei um livro aqui, ele não prende. Então eu tô com a mão presa aqui, segurando. Que desconforto, rapaz, porque eu tenho medo que caia essa porra. Enfim. Então tenta achar uma solução enquanto o Andreison conta para nós qual é que é mesmo, Andreison. Bom, na verdade, a gente vai começar uma série de bate-papos sobre a memória cultural da ABTB, que vai completar esse ano 50 anos de existência. 50 anos de luta, 50 anos de história,
50 anos de construção do teatro de bonecos no Brasil. E a gente convidou o professor Nini para essa primeira live para falar sobre essa memória da ABTB, e também convidamos a Beth Bato, que é a vice-presidente da ABTB, para estar aqui também, para contribuir com essa live de hoje, para fazer essas mediações. Até porque a gente já tem aqui algumas pessoas que entraram aqui na live, que estão... Rubinho Lozardo acabou de entrar, o Rubinho, mandar um abraço para o Rubinho. O Nelson Reis, né, tá aí. A Isolda Barreto. Tem um pessoal que está chegando aqui para assistir a live de hoje, que a gente divulgou a live de hoje, para que as pessoas pudessem vir aqui contribuir junto com a gente aqui, para a gente falar um pouco da ABTB. Tá certo? Beth, quer falar alguma coisa? Sim. Boa noite a todos. Muito feliz de estar vivendo esse momento na história do teatro de bonecos no Brasil. Eu, particularmente. Nini sabe, você sabe. Andreison, eu sou uma neófita nessa brincadeira do teatro de bonecos. Então, estar junto com essa equipe, Andreison, que você chamou para estar na diretoria de uma entidade que está fazendo 50 anos, que representa o boneco do Brasil, é inexplicável. Então, eu só posso agradecer, Nini, a tua aceitar de estar na praia, estar curtindo e vir aqui falar de bonecos. Nini, para quem não sabe, acho que todo mundo que está aí está assistindo, mas quem vai assistir depois e talvez não saiba, é uma das bibliotecas do nosso teatro de bonecos do Brasil, é verdade. Porque ele se debruçou sobre isso, não só viveu a história e teve seu grupo de teatro, e muito bom, e dentro da BTB, e ele vai falar, vamos falar, mas enquanto pesquisador mesmo dessa arte que é o teatro de bonecos. Obrigado. Então, Nini, uma honra ser a segunda live contigo, a primeira com a Cloris, né, Andreison? O Andreison fez questão, disse, ó, vamos chamar quem fundou. Então é isso, gente. Boa noite e vamos embora. Bem, eu queria começar dizendo o seguinte. A ABTB, ela foi criada em 1973, não é isso, professor Nini? 73. Foi. Abril de 1973. Pronto. Eu nasci em 1974. Eu nasci em 74, lá para 90, 92, por aí eu comecei a fazer teatro de boneco na minha vida. Então, tá aqui hoje para falar desses 50 anos, né? Para mim é maravilhoso, assim, é um presente estar aqui, é um presente fazer parte dessa diretoria. Beth está aqui e sabe que a gente assumiu a diretoria ano passado e a gente vem construindo essa nossa diretoria. Mas eu estava até vendo aqui no site da ABTB, né, as diretorias passadas, da 73 até a atual, que nós estamos agora. Tem muita gente que passou pela ABTB, muita gente que fez história. E é essas histórias, Nini, que a gente chamou você hoje aqui para trazer essas lembranças. Beleza. Olha, primeiro, queria dar uma boa noite a todos e a todas e dizer que é um prazer imenso estar aqui para conversar sobre um pouco da história da ABTB, né? Eu acho que essa iniciativa da diretoria, dessa gestão, né, comemorando os 50 anos de fundação da ABTB, é muito importante. Muito importante porque eu acho que a gente precisa recuperar essa história, que é uma história viva na memória de muitos, né? Nós perdemos algumas pessoas importantes que poderiam dar uma contribuição imensa também para a gente trazer à tona, né, fatos e acontecimentos importantes dessa história. Mas eu acho essa iniciativa super importante e me alegra muito saber que serão diversos encontros justamente para a gente refletir, para a gente pensar esses 50 anos de história. Acho, Andreison e Beth, que se essa diretoria pudesse, num determinado momento, né, em acordo com alguma universidade, fazer a transcrição de parte dessas conversas e organizar isso numa publicação, seria uma iniciativa muito louvável, justamente para comemorar os 50 anos, né? Sei que isso é muito trabalho, tem custo,
Mas eu acho que é um desafio importante, porque a partir das memórias e com a recuperação, a checagem de dados, datas e informações, eu acho que é possível construir a história desses 50 anos de uma associação que tem uma importância imensa, porque nesses 50 anos a BTB não deixou de existir, sabe? Ela atuou direto nesses 50 anos. Então, eu queria parabenizá-los pela iniciativa, né? Eu não sei quando o Andreison disse, vamos conversar sobre os 50 anos da BTB, eu não tenho esses 50 anos de história da BTB na mão. Primeiro, né, porque eu, na verdade, eu acho que eu preciso dizer isso. Eu me associei à BTB no ano de 1979, em janeiro de 1979. Portanto, 6 anos depois, né, quase 6 anos depois da sua fundação. E isso se deu num congresso da BTB que aconteceu em Ouro Preto, no Festival de Ouro Preto, um festival importantíssimo, em janeiro de 1979, e esse festival ele foi organizado pelo pessoal do Giramundo, né? Álvaro, Madu e Tereza, juntamente com a Universidade Federal, e dentro do Festival de Inverno, que se realizava em Ouro Preto. E eu fazia parte do grupo Gralha Azul, nós saímos de Lages, claro, interior de Santa Catarina, e fomos para a BTB, para esse festival, e de ônibus convencional, é preciso que a gente registre isso, naquela época era assim, todo mundo ia, né, com sua mochila, ônibus convencional, apresentávamos lá o espetáculo, e aquilo foi uma maravilha, porque foi um momento em que nós tivemos espetáculos que marcaram profundamente a história da BTB. Paralelamente, acontecia o congresso, e foi nesse congresso, que foi um congresso presidido pelo Manuel Kobachuk, que na oportunidade era o presidente da BTB, e ali aconteceu a passagem, ou seja, a eleição, e Fernando Augusto Gonçalves Santos foi eleito presidente da BTB. Esse festival foi muito importante porque nós do Gralha Azul chegamos no festival e o Grupo Gralha Azul era, na época, o único grupo que fazia teatro de bonecos em Santa Catarina, e nós estávamos vinculados a um projeto político da Prefeitura Municipal de Lages. A Prefeitura do município de Lages tinha uma administração popular capitaneada pelo prefeito Dirceu Carneiro, e essa administração ela tinha uma proposta de participação popular muito arrojada, e isso afrontava a ditadura militar vigente no país naquele momento, né? E o Grupo Gralha Azul, por isso, era um grupo muito visado. Nós fomos nos apresentar lá. Eu era, ao mesmo tempo que eu fazia parte do Grupo Gralha Azul, eu era o chefe do Departamento de Cultura da Prefeitura. E eu era um garoto, eu tinha 23 anos, imaginem vocês, né? E lá eu fui sondado para a gente sediar o próximo festival e congresso na cidade de Lages. Claro que eu levei um susto, porque eu estava chegando, imagina, eu nunca tinha ido a um festival da BTB. Eu comecei a fazer teatro de bonecos em novembro de 1978. Em janeiro nós fomos para o festival. E lá eu sou sondado para isso. Eu disse, olha, é claro que isso é uma honra, e a BTB, quando fez essa escolha, ela fez num momento muito importante, porque assim, a BTB também queria marcar sua posição como uma associação combativa, de um lado, e como uma associação que era muito favorável e simpática ao teatro popular, aos movimentos populares e a todas as ações que, de alguma maneira, ajudavam a combater a ditadura militar vigente no país, né? E Lages foi escolhida justamente por isso, porque nós fazíamos um teatro de bonecos popular na cidade de Lages,
nos apresentávamos nos bairros, nas escolas, nas associações de moradores e tal, e foi a oportunidade de a ABTB fazer um festival diferente dos anteriores, porque foi um festival que acontecia no centro da cidade e em muitos bairros. O festival se espalhou. Imaginem vocês que o ingresso para entrar, para ver um espetáculo nos 2 espaços que existiam no centro da cidade, não era dinheiro. O ingresso era material de construção, uma caixa de pregos, tijolo, coisa assim, para ajudar no projeto de habitação popular. Lá existia um déficit de habitação para a população pobre e a prefeitura conseguiu um grande terreno e as casas eram construídas em mutirão. Então, o ingresso ajudou a construir muitas casas. O festival ajudou a construir muitas casas. E, além disso, ele se esparramou pela cidade, a tal ponto de eu era o coordenador do festival, né, e nós perdemos o controle de onde é que os grupos iam. Nossa tarefa era conseguir carro para que todos pudessem ir no distrito tal, na zona rural, no bairro tal, tal. Os grupos se envolveram de tal modo que o festival aconteceu se esparramando por toda a cidade. Foi um festival muito diferente e os jornais da época, é impressionante, eu tenho os recortes de jornais, noticiaram isso amplamente. Então, é possível ler entrevistas da diretoria da ABTB, na época, por exemplo, Maria Luísa Lacerda, deu uma entrevista longa para o jornal Estado, né, aqui de Santa Catarina. Fernando Augusto deu entrevistas longas falando da importância desse evento com essas características. Então, foi aí que eu comecei, né, na preparação do festival, foi que eu comecei, e já sócio da ABTB, eu comecei a entender um pouco o que era essa entidade, né, o que era essa associação. E é muito impressionante a gente saber, né, que o foco das atividades de teatro de bonecos no Brasil, naquele período, era a cidade do Rio de Janeiro. Era a nossa capital, a capital do teatro de bonecos. Naquele momento, naqueles anos de 1973, que começou, né, e até isso foi por algum tempo, era o Rio. E não só porque a BTB era lá, a sede da BTB era lá, né, Manuel Kobachu, que era presidente, antes tinha sido Cloris, mas também porque concentrava um número significativo de grupos de teatro muito importantes também. E, ao mesmo tempo, tinha a ação da associação, tinha a ação do SNT. Porque, assim, é interessante que logo em seguida, Humberto Braga, que fazia parte do grupo Revisão, que era o grupo da Maria Luísa Lacerda, ele passou a trabalhar no SNT, e Carlos Miranda convida Humberto para criar uma espécie de não é uma assessoria, uma coordenação de teatro de bonecos. Então, o Ministério, né, porque o SNT fazia parte do Ministério, juntamente com o Funarte, etc. e tal, tinha um setor específico para o teatro de bonecos naquela época. E isso foi coordenado por Humberto, né? Então, eu cheguei na ABTB no meio desses, de gente que eu considero, assim, eu gosto de brincar dizendo, eu cheguei no meio do escapa preta do teatro de bonecos. E quem eram esses capa preta naquela época? Era Humberto, Fernando Augusto, que era o presidente, Manuel Kobachu, que era o ex-presidente, era Ana Maria Amaral, era Maria Luísa Lacerda, era Magda Modesto, e por aí vai, e por aí vai. Então, eu fui aos poucos conhecendo e entendendo a história, né, os desafios dessa associação. E eles já tinham muito claro coisas extremamente importantes, porque assim, que diferenças a gente pode estabelecer, né? Naquela época, em 1973, claro que o Brasil já tinha uma produção, mas se vocês olharem as revistas Mamulengo, 1, 2 e tal, ali consta a relação dos grupos que fizeram parte dos festivais. Eram tão poucos grupos, né? Eram 8, eram 10 grupos, mas isso já era uma coisa muito importante. E a maioria deles concentrados no Rio de Janeiro.
Claro que, paralelamente, existia o mamulengo e as outras formas de teatro de bonecos popular. E eles estavam no Nordeste, mas muito, eu vou usar uma expressão, né, muito enclausurados no Nordeste. Né? Nós do Sul não conhecíamos o mamulengo. Claro que já as primeiras gestões, se vocês olharem ali, Cloris já trouxe mamulengueiro. Fernando Augusto era uma pessoa que brigava muito para que os mamulengueiros não só se apresentassem no Nordeste, mas se apresentassem em outros lugares, que era o modo de fazer conhecer essa importante arte popular brasileira. Mas a ABTB tinha... A própria revista que saiu há nem um ano de fundação da ABTB já tinha o nome, né? Já? Não, essa a visão primeira... já nasceu junto com a entidade, né? Tu tens razão, Beth. Assim, ó, o nome Mamulengo, que por sinal foi uma sugestão de Hermílio Borba Filho, olha só os nomes, né? A sugestão da revista foi uma sugestão de Hermílio Borba Filho para Virgínia Vale, que era a editora da revista. E é um modo de homenagear, né, o teatro de bonecos popular do Brasil, né? E realmente, tu tens razão, Beth. Assim, a ABTB começou e em seguida, a número 1, ela já sai com data de setembro, outubro, e ela nasceu como uma revista. A ideia era de uma revista trimestral. Imaginem vocês, o sufoco e a trabalheira, né? Mas assim, a ABTB, né, ela foi... Assim, ela teve esse primeiro momento com Cloris, em seguida teve a gestão do Manuel Kobachuk. E tem uma coisa que eu acho que um dia Maria Luísa Lacerda poderia contar, né, numa live para a gente, é que ela, assim, saiu uma delegação do Brasil para o Congresso de Moscou, na Rússia. Essa delegação era formada por Cloris, o Eugênio, que era o esposo da Cloris, um bonequeiro que agora me foge o nome, uma lástima, mas um bonequeiro do Rio de Janeiro, mais Ana Maria Amaral e Maria Luísa. Lá, eles se dão conta da dimensão, da importância, do que... Né, das possibilidades do teatro de bonecos. Não que elas não conhecessem, porque Ana Maria Amaral já havia morado em Nova York, Maria Luísa Lacerda foi uma pessoa que viajou muito, Cloris também, enfim. Mas ali nesse Congresso de Moscou, eles se deram conta do quanto o Brasil podia ter um papel relevante dentro da Unima. E foi ali, nesse congresso, que Cloris fez um trabalho que foi de legitimar, consolidar e oficializar que a ABTB era a Unima Brasil, né? E elas vieram, sobretudo Ana Maria e Maria Luísa, vieram com uma ideia fantástica que era de criar uma comissão capaz de dar conta, né, e que fizesse com que a Europa e a Unima Internacional conhecesse mais o teatro de bonecos da América Latina. E porque existia naquela época uma comissão dentro da Unima que se chamava Comissão para o Terceiro Mundo. Olha só, né? Porque os primeiros, os bons, os melhores, nós somos o terceiro mundo. Ainda bem que essa expressão ela já não existe mais, né? Ou seja, as pessoas já perceberam o tamanho do preconceito e da discriminação e do olhar eurocêntrico, né, que existe dentro dessa expressão. E elas criaram aquilo que era uma espécie de uma comissão para a América Latina. Ana Maria ficou a responsável e passou a trabalhar nisso. Isso foi criando, né, uma quantidade de relações novas da ABTB com outras associações e as Unimas dos outros países da América Latina e, ao mesmo tempo, foi criando um outro tipo de imagem, né, vamos dizer assim, junto à Unima Internacional. Mas o trabalho mais importante e desafiador que essas gestões tiveram no princípio foi de fazer com que o teatro de bonecos que se fazia no interior do Brasil,
ele fosse chegando e ele fosse se agregando, ele fosse se incorporando à ABTB. A ABTB que era foi criada com o objetivo fundamental de reunir, divulgar, valorizar essa arte existente no Brasil, né? Então, professor Nini, então deixa eu lhe fazer uma pergunta aqui. Eu vou lhe fazer uma pergunta bem técnica mesmo, né? Porque nós temos aqui várias pessoas assistindo, pessoas que já conhecem um pouco da história da BTB e pessoas que começaram a fazer teatro de boneco agora. O Gabriel está aqui, o Gabriel é um brincante novo do teatro de boneco, acho que o Gabriel é de Brasília, se eu não me engano. Boa noite, Gabriel. E perguntar para você, Nini, o que é a BTB Unima Brasil? O que é a BTB? Então, a BTB Unima Brasil, ela não pode ser vista dissociada da Unima, que é a União Internacional da Marionete, né? Nós nos constituímos, vamos dizer assim, numa só associação. A Unima foi criada em Praga, na República, na época chamava Tchecoslováquia. Ela foi criada no ano de 1929, imaginem vocês, né? E a ABTB é a Associação Brasileira de Teatro de Bonecos e, por sua vez, né, é a filial, se é que pode-se usar essa expressão, mas ela é a extensão da Unima Internacional aqui no Brasil. É a associação que reúne os profissionais, os amantes, os admiradores do teatro de bonecos. Nossa associação, ela é bonita por isso. Ela não exige, né, que os associados sejam somente aqueles que estão no palco ou atrás da empanada. Não. A ABTB, ela abre espaço para quem trabalha com educação, para quem confecciona, para quem confecciona bonecos. Ela abre espaço para quem reflete, para quem escreve. E ela abre espaço também para quem não faz nada disso, mas ama profundamente essa arte. Então, essa é a nossa associação. Ela é uma associação que foi criada, portanto, em 1973 e tem uma característica que antes eram 2 anos de gestão, né, quando ela foi fundada, as gestões elas tinham uma duração de 2 anos. E depois, por uma série de razões, né, ela passou, cada diretoria tem uma gestão que dura 4 anos. E ela, normalmente, ela é espalhada pelo Brasil, né? Tanto é que essa diretoria, só para termos ideia, né, o Andreison é de Fortaleza, que é o presidente, a vice, Beth, é de Canela, lá no Rio Grande do Sul. Né? Não é Canela? Gramado? Não? Ah, de Gramado. A Beth mora em Gramado, no Rio Grande do Sul. A secretária Conceição é de Belo Horizonte. E a tesoureira, que é a Aline, não, a tesoureira é a Carol de Curitiba. Isso, Denise, a Carol é de Curitiba. Bahia. A Denise, que faz parte também da diretoria, mas acho que daí já no conselho, eu não sei se é vice, mas a Denise está na Bahia. Então vejam vocês como, né? Tem a Cida Lopes, do Pernambuco. Tem o Francisco Thiago, que é de Brasília. Veja, né? Quem está aqui vendo, quem está chegando, acho que tem a ideia de que se trata de uma associação que ela tem uma representação nacional muito abrangente, né? Isso é bonito e claro que é um problema. Hoje está tudo muito mais tranquilo de a gente se comunicar. Mas pensem vocês, e isso já acontecia, né, na sua fundação, pensem vocês o que era gerir uma associação com as pessoas espalhadas por lugares tão distantes, né? Numa época em que a gente escrevia carta. Eu vou lhe interromper aqui, só porque a Cloriz entrou. Isso, boa noite, Cloriz. Um abraço para ela. Boa noite, Cloriz. Boa noite, Cloriz. Que bom te ver aqui. Então, pensem vocês no que era, né, gerir, presidir
e administrar uma associação numa época em que tudo se fazia ou por telefone ou por carta. Eu fui secretário de Relações Internacionais da BTB, na gestão em que Magda Modeste foi presidente. Isso foi, assim, segunda metade dos anos de 1980, e eu tinha que ocupar uma tarde, né, do meu dia para responder às cartas internacionais, porque a gente tinha que datilografar, ou seja, tu mandava uma carta para a França, tinha que datilografar essa carta, ir no correio, demorava 7 dias para chegar, depois tinha que esperar o retorno. Se a pessoa escrevia no mesmo dia, eram outros 7 dias para chegar. Então, pensa que é isso. E eu fico pensando assim, o que era Virginia Vale para fazer a revista Mamulengo, em que tudo que tinha que ser datilografado, os artigos chegavam como, né? Tinha que receber por correio, tinha que devolver, né? Tudo era, sabe, as dificuldades, elas eram muito maiores. Mas o que é bacana, né? Hoje é bacana porque a BTB é essa associação que reúne artistas do Brasil inteiro, capitaneados por uma diretoria que também reside em diferentes pontos do Brasil, com o objetivo de valorizar a nossa arte, com o objetivo de torná-la sempre e cada vez mais, né, reconhecida como manifestação artística fundamental, importante no panorama das artes do Brasil. Agora vem a pergunta. Agora vem aquela pergunta que eu já fiz para você, mas quero fazer aqui para que você responda para todos nós. Qual a importância da criação da BTB para o teatro de boneco no Brasil? Qual foi, André, eu digo a importância no sentido de que depois de 50 anos, né, da existência dessa associação, qual a contribuição que você consegue ver que a BTB deu para o teatro de boneco no Brasil? Nossa, bom, essa é uma pergunta que, né, isso é um livro, isso dá um livro, né, isso dá um livro. Não, olha, a BTB, ela tem uma importância, né? Primeiro que eu acho que é muito difícil fazer uma mensuração exata, mas todos nós sabemos, né? E temos absoluta certeza que não fosse o trabalho da BTB, nós estaríamos engatinhando em uma série de questões, né? E eu começaria dizendo, né, André, isso que assim, a BTB teve um papel relevante e importantíssimo em diversos aspectos. Eu vou enumerar alguns e depois a gente pode conversar. Um primeiro deles, que eu acho que a BTB conseguiu inicialmente criar, e isso foi uma construção lenta, gradativa, a BTB conseguiu criar um ethos, no sentido de que a população do Brasil e as autoridades do Brasil entendessem que o teatro de bonecos não era uma ingênua diversão do povo, como diziam alguns viajantes europeus que por aqui passavam, né? O teatro de bonecos, a BTB, ajudou a criar uma imagem positiva, né, do teatro de bonecos junto à população, junto a jornalistas, junto a diretores de teatro, junto a instituições culturais, né, dizendo e confirmando que, né, o teatro de bonecos do Brasil era uma arte importante, que tem uma história, que tem uma produção relevante. Isso foi construído lentamente, com muito esforço, primeiro, eu acho que o que é que contribuiu para isso? A qualidade dos espetáculos dos grupos, né? Sobretudo grupos associados. A BTB não associava a grupo, mas dos profissionais associados à BTB. De um lado, isso eu acho que a gente tem que ter muito claro, né? O que criou essa imagem positiva, esse novo ethos, né, foi justamente a qualidade do trabalho realizado pelos grupos. Ao mesmo tempo, mais e mais, os bonequeiros dentro da associação foram dominando um vocabulário e um discurso
que já não era um discurso amador no sentido pejorativo que essa expressão pode ter, pelo contrário. Ou seja, mais e mais os profissionais, os bonequeiros, foram assimilando um discurso e um vocabulário que mostrava, né, que essa arte, para fazer essa arte, é preciso dominar saberes, é preciso ter conhecimento. Não se faz essa arte por acaso. Então, acho que esse foi um aspecto. Um outro aspecto extremamente relevante, né, e que justifica, e que eu atribuo isso, grande parte disso, à ABTB e a sua criação e a sua história, é a questão da formação dos artistas bonequeiros no Brasil. Eu digo a vocês, eu sou fruto dessa história e das oportunidades que a ABTB e a Unima nos deu. Eu comecei fazendo teatro de bonecos no Gralha Azul em 1978 e antes eu nunca tinha visto. E eu fui aprendendo com Héctor Grillo, que na época era o diretor, depois Olga Romer, que passou a ser diretora quando o Héctor, né, foi para a Europa e tal, mas eu, ao mesmo tempo, tive a possibilidade de conviver com aquilo que eu chamo os capa preta, e de ver, né, e de ver muita gente importante, de conviver com essas pessoas. Ao mesmo tempo, a BTB, ela tinha, na época, uma capacidade de organizar cursos, oficinas. Eu fiz oficinas muito importantes. Eu fiz uma oficina com o Grupo Giramundo, que se chamava Som, Forma e Movimento, durante um mês inteiro no Rio de Janeiro. A oficina foi ministrada por Álvaro, Tereza e Madu. Para mim, isso foi um divisor de águas. Em seguida, eu tive uma outra oportunidade importante para a minha formação, que foi o seguinte: o boletinzinho da BTB, que era um boletinzinho mimeografado e que chegava para a gente por correio, chegou com uma notícia de que no Instituto Internacional da Marionete, na França, ia acontecer um curso, um estágio internacional de teatro de sombras durante 3 meses e que encerraria com o Festival Mundial de Teatro de Bonecos dedicado ao teatro de sombras. E eu disse, eu quero fazer isso. E escrevi para lá, me inscrevi, né? E a inscrição, gente, só para vocês terem ideia, a inscrição do curso custava $2.500. E tinha passagem e depois mais 3 meses lá. E aí, eu, quando escrevi, eles me disseram, olha, a gente dá essa bolsa para ti para te não pagar os $2.500. E eu respondi, olha, eu quero muito fazer o curso, mas eu não tenho condição de me manter aí durante 3 meses. Né? Eu ganhava um salário que era irrisório, eu não tinha condição de permanecer lá. E além disso, estava recém-casado, tinha um filho de 3 meses, sabe? Como é que... né? E aí eu escrevi para lá, eu quero fazer o curso, mas eu peço que vocês me deem uma ajuda para eu poder me manter. E aí a Unima e o governo francês, eles me deram uma bolsa que era equivalente a 50% do salário mínimo de um trabalhador francês. E isso para mim foi uma maravilha, porque eu fiquei lá muito bem. Isso tudo, eu estou contando todos esses detalhes para dizer para vocês do quanto foi importante para mim. E aí eu acho que se a gente for rastrear a quantidade de pessoas que se beneficiaram dos cursos apoiados ou organizados pela BTB e pela Unima, essa lista é enorme, essa lista é imensa. Então, Andrés, quando tu me pergunta qual é a importância da criação da BTB, além dessa criação de uma imagem positiva, né, do teatro de bonecos, eu digo que tem esse outro aspecto. Está com eco aqui agora. Não. Então, o outro aspecto é a formação. Outro aspecto que eu acho que é muito importante foi a criação da revista Mamulengo. Porque a revista ela não é importante só porque ela é um documento. Muito pelo contrário. Muitos de nós bonequeiros esperávamos o lançamento da revista Mamulengo como, sabe, algo assim, porque era a única
praticamente a única fonte de formação e informação. Porque até aquela época em que começou, ali pelos anos 80, eu conhecia 3 livros sobre teatro de bonecos. Um livro do Hermilo, um livro do Fernando Augusto e um livro da Maria Clara Machado que dizia Como Fazer Teatrinho de Bonecos. Isso! Né? Que é um livro que as pessoas olham assim, mas assim, aquele livro é primoroso, ele tem coisas importantes. Só a dramaturgia, os textos adaptados para teatro de bonecos que ela compilou no final, isso é uma preciosidade. Ali, por exemplo, tem uma adaptação do Médico à Força de uma Mulher, a farsa, que é uma maravilha, é lindo. E dá uma bela discussão sobre a questão da mulher hoje, né? Então, a revista Mamulengo, eu acho que ela é fruto disso. Tem como eliminar esse eco? Eu acredito se você botar o fone de ouvido. Não sei, alguém ligou para ti? Não. Porque às vezes quando alguém, quando está na live, alguém liga e acontece isso. Não. Mas às vezes o fone... Não, né? Eu estou com fone de ouvido. Bom, para não interromper o pensamento aqui. Eu estou com eco, mas agora melhorou. Agora já não estou ouvindo. Bom, um outro aspecto que eu acho que justifica e que assim é marca da ABTB é a realização dos festivais espalhados pelo Brasil. A ABTB fez festivais memoráveis. Eu contei um pouco do de Lages, que foi um festival que eu coordenei, mas eu acho assim, o Festival de Ouro Preto, que foi o primeiro que eu fui, gente, foi um festival que eu considero um divisor de águas, porque foi um festival que mostrou, assim, olha, o teatro de bonecos do Brasil tem uma maturidade artística, técnica e profissional invejável. Naquele festival a gente viu, eu vou citar só 3 espetáculos, ou 4, 3 espetáculos. Foi Cobra Norato, Palomares, Cobra Norato do Giramundo, Palomares, de Ana Maria Amaral, e Sonho de um Coração Brejeiro Naufragado de Ilusão, esse espetáculo, que era um espetáculo dirigido pelo Ilo e que foi patrocinado pelo Serviço Nacional de Teatro dentro daquilo que se chamava a Companhia Dramática Brasileira. Mas tinha uma série... Assim, foi um festival que não tinha espetáculo ruim, sabe? E esses festivais, eles tinham uma característica, Andreison e Beth, que eram fundamentais, que é assim... Terminado o espetáculo, os colegas conversavam sobre o trabalho, apontando aspectos positivos, apontando aspectos frágeis, né? E claro, naquela época aconteceram muitas coisas chatas, porque às vezes o debate ele se encaminhava para um embate, não era tão produtivo. Hoje, esse procedimento, né? Ele é bastante comum, eu faço isso ali no Festival Nacional de Teatro Infantil em Blumenau, e é uma maravilha a gente poder ouvir o grupo, né, como se deu o processo de criação, as dificuldades, os problemas, os acertos, e a gente fazendo questionamentos e tal, num diálogo que ajuda a formação não de todos nós. Eu aprendo, né, o elenco aprende e quem está ali ouvindo também aprende. Então, os festivais, eu considero um outro ponto importante, Andrei, dessa diretoria da BTB, da história da BTB, e que justifica, né, e que isso só demonstra o quanto foi importante a criação da BTB. Tem um outro aspecto. Antes que você siga, desculpa. Você falou que as pessoas ficavam esperando a Mamulengo. A gente fica até hoje, Nini. Porque não é porque tu que está fazendo, Miguel. Todos nós ficamos esperando a próxima Mamulengo. Perdão, fechei aspas. Não, mas sabe que tem uma diferença, Beth? Porque assim, naquela época, né, não existia a menor possibilidade de fazer uma revista online. A revista era impressa, né? E, assim, receber em casa, né, ou quando a gente ia ao festival, e que tu recebia um exemplar da revista Mamulengo, isso era um xodó, porque tu vinha agarrado com aquilo, né? A gente botava debaixo do travesseiro, dormia com a revista e devorava a revista, né? Porque era assim, era as nossas bíblias, vamos dizer assim. Tinha pouco material. E a gente que tinha curiosidade,
por saber mais sobre a profissão, a revista tinha esse papel. Né? Mas, assim, um outro aspecto que eu acho, André, que justifica, né, e demonstra o quanto a criação da BTB foi importante, foi a criação dos núcleos e a interiorização da BTB. Né? Então, nossa, por exemplo, criaram-se núcleos da BTB fortíssimos. A GTB, que é a Associação Gaúcha de Teatro e Bonecos, por exemplo, teve um papel importantíssimo na história recente do Teatro e Bonecos do Brasil, porque eles, além de se organizarem lá internamente, e sobre isso eles podem falar, né, os ex-presidentes ou ex-membros de diretoria, e mesmo qualquer bonequeiro, mas eles criaram o Festival Internacional de Teatro e Bonecos de Canela. Esse festival, ele passou a ser uma referência internacional. O Senna podia contar para a gente o que era o desespero dos bonequeiros latino-americanos para virem ao Festival de Canela. E sem contar que foi a oportunidade em que nós tivemos de ver espetáculos dos Estados Unidos, bom, assim, da Europa inteira, sabe? Da Europa. Nós vimos espetáculos do Japão, né? Espetáculos de diversos países da Europa, dos Estados Unidos e, claro, e muitos espetáculos de latino-americanos. Mas não só isso, né? Era a oportunidade de ver espetáculos maravilhosos. Por exemplo, eu lembro de um espetáculo de Belém do Pará, que se chamava A Deriva, no Teatro de Canela. Eles fizeram uma recriação da Tempestade do Shakespeare. Naquele ano, tinha gente da Suécia, da França. Bom, esses caras enlouqueceram quando viram esse espetáculo. Porque era um espetáculo absolutamente brasileiro na sua forma, na sua concepção, né? E, sabe, não é possível. Claro, o que é que passou a acontecer? Os estrangeiros e as unimas dos outros países passaram a ver, por essas coisas todas e por uma série de outras que a gente poderia nomear aqui, passaram a ver o Teatro de Bonecos do Brasil como um teatro original, criativo, importante e com uma densidade, né, artística e com uma interiorização, né, como manifestação que se dava no Brasil inteiro sob diversas maneiras. Porque ao mesmo tempo em que a gente podia ver um Mamulengo, a gente via o A Deriva de Belém do Pará, e a gente via coisas do Paraná, do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, de São Paulo, a gente via XPTO, a gente via o Sobrevento, né? Mozart Moments, por exemplo, eles apresentaram lá em Canela, no festival, e foi uma comoção, né? São coisas assim que a gente não esquece. Então, né, para encerrar essa pergunta, para fechar um pouco essa pergunta, né, eu estou tentando responder assim, né, eu diria, Andreison, que enumerar todas, né, os aspectos que justificam e que dizem, né, e que comprovam que a BTB ou foi e né, uma associação importante, eu acho que demoraria muito tempo, mas eu acho que nenhum de nós tem dúvida de que a BTB ela foi importante, foi muito importante nas nossas vidas. E quem está chegando, né, eu acho que não vale a pena viver de um passado. Eu acho que é importante saber, né, que a BTB pode ser importante, a BTB pode fazer. O papel da BTB hoje, eu acho que ela tem, né, uma função importante, que é criar esses vínculos, fazer essas pontes, né, sugerir possibilidades novas de formação, né, para jovens bonequeiros do Brasil, fazer essas pontes com importantes marionetistas de fora do Brasil para que se conectem, e não é preciso ir lá, né? É importante que essas relações e que esses endereços, as informações sobre essas pessoas, elas estejam presentes, elas estejam, né, disponíveis para que todo mundo possa se beneficiar e estabelecer seus contatos, né? Isso. Por exemplo, dá um exemplo para você agora.
do Leonil Lara, que entrou aqui e disse aqui, ó. Que bom estar com vocês. Um abração para o meu amigo Nini. Não, Leonil, né, nós temos uma admiração profunda por Leonil, né, porque Leonil era desses, é disso que eu chamo, sabe aqueles capa preta, né, que são aqueles, né, aqueles que ajudaram a construir essa história. E Leonil tem uma história que eu acho que é muito relevante. O teu artigo na revista Mamulengo já abordou isso, né, e eu acho que essa história ali no teu artigo não se esgotou, que é uma história de resistência, né, pela democracia no Brasil, empunhando o teatro de bonecos, né? É uma história de luta pela democracia no Brasil, empunhando o teatro de bonecos. Então, né, Leonil precisa contar muitas vezes essa história que ele viveu, né, em parte sozinho, em parte com amigos como Manuel, Marilda, Kobachuk e outros colegas, porque é um período da história do teatro de bonecos brasileiro que ainda não está de todo conhecida, né? É um período que precisa ser mais profundamente conhecido, não só para a gente ver e dizer assim, puxa, como eu admiro Leonil. Não, é para isso. Mas, para além disso, é importante que a gente saiba que todos os momentos difíceis que a história do Brasil, né, nos apresentou e que nós vivemos, é possível superá-las com luta, com garra, com organização e com a clareza, né, de que a gente não pode abrir mão de um princípio fundamental, que é a democracia, que é a liberdade de expressão, que é o respeito às pessoas, que é o respeito aos direitos humanos, que não cabe, que não existe espaço para a violência, que não pode existir espaço para o negacionismo, que não pode existir espaço para o preconceito, que não pode existir espaço para o racismo, que não pode, enfim, né? E eu acho que a história do Leonil, ela sintetiza isso muito bem. Muito bem. Beth, quer falar, Beth? Não? Olha, nós estamos aqui com... Tem muita gente aqui assistindo a live, tem muita gente que está mandando mensagem, dando um boa noite. Tem muitos brincantes, pessoas que brincam teatro de boneco, pessoas que não brincam teatro de boneco. Estão aqui. Que bom. Então a gente podia abrir para perguntas também, né? O pessoal pode ir escrevendo aí, se tem alguma dúvida de algum momento, algum de nós três pode responder. Estou vendo a Vânia aí agora, né? Olha, sim, o que eu queria... queria assim, né, dar uma boa noite especial a todos vocês, e eu queria insistir nessa história de que a construção, né, da memória e a construção dessa história da BTB, ela passa por muitas memórias, porque cada um de nós viveu essa história num período de um jeito e tem um olhar especial sobre. Eu me sinto privilegiado de estar aqui compartilhando com vocês, mas são centenas de pessoas que poderiam contar sua história, né, sua relação com a BTB, né? E não só as coisas boas, porque também tem coisas, teve momentos difíceis, a gente teve muitas dificuldades. Então, acho que isso tudo faz parte, né, da história, né? Faz parte da história, né, da BTB. Né? E tem uma questão, Mini, que é o seguinte, eu também estou com eco aqui na voz. Pois o que é isso, né? É coisa do Instagram, é coisa da internet. Isso é coisa de internet. A gente não tem domínio sobre isso. Mas bem, quando você fala das histórias boas, das histórias não foram boas, mas das lutas, das conquistas, dessa resistência, porque 50 anos é uma história muito longa, é uma associação com uma história realmente imensa, né? Quantos brincantes, quantos bonequeiros passaram pela BTB e que hoje não estão mais entre a gente, que já partiram para outro plano, mas que deixaram suas histórias, deixaram seus legados, deixaram suas marcas na história da BTB e para o teatro de bonecos. Vidas que foram dedicadas ao teatro de bonecos.
Sem dúvida. Se eu for citar aqui, eu vou ser... são muitos que já partiram, mas que são referência para nós que estamos aqui. Hoje, estar na diretoria da BTB e tentar... Nós acabamos de sair de um momento que o país passou difícil também, que foi a pandemia e o pandemônio. Porque o governo que acabou, para nós, artistas, foi um pandemônio. Né? Então, quer dizer assim, essa questão da história da resistência que nós estamos vivendo e que nós vivemos da história nesses 50 anos, como você coloca aqui, que marca a BTB Unima Brasil. E hoje, eu estou presidente e eu disse isso para a Beth, quando convidei a Beth para estar junto na diretoria. Beth, vamos formar uma chapa, ser vice-presidente. Não foi fácil formar chapa. Não foi. Não foi uma coisa fácil, não. Eu saí ligando para um monte de brincantes e eu entendo que as pessoas dizem, olha, no atual momento eu não posso. No atual momento a coisa está muito difícil, não vou ter essa dedicação toda e tal. Mas a gente está aqui, a BTB está fazendo seus 50 anos, essa história toda que você coloca, mas eu quero que você fale um pouco também dessas pessoas que marcaram a BTB e que hoje não estão aqui com a gente. Olha, Andrés, né, esse é um momento que é de saudade, tristeza, tem um pouco de alegria, mas também tem um pouco de tristeza, né? Muita gente partiu já, né? Tu me pedes para falar dessas pessoas, né? E diria assim, vamos começar de trás para frente, né? Uma das últimas pessoas que teve um papel importantíssimo foi Fernando Augusto. Fernando Augusto foi presidente da BTB e, independentemente de ser presidente, ele era uma personalidade muito marcante, né? Eu digo que Fernando era esse homem porreta, sabe? Que não abria mão, ninguém ousava falar mal do Teatro de Bonecos na frente do Fernando, que ele pulava na jugular, sabe? Era algo assim, né? Ele era um grande defensor do Teatro de Bonecos e um defensor com argumentos que não eram só argumentos emocionais. Ele tinha conhecimento. E, sobretudo, um conhecimento no campo do Teatro de Bonecos popular. Não só. Outra pessoa que partiu recentemente e que a gente deve muitas homenagens é Armia Escobar, a Madre Escobar, né? Armia Escobar foi responsável pela formação de uma geração, né? O próprio Tácito Borralho, o Fernando Augusto, o Augusto Bonequeiro, para citar apenas alguns. E a Armia criou a primeira escola superior de teatro de bonecos no Brasil, que durou muito pouco tempo, né? Ela foi vinculada à Universidade Popular Dom Helder Câmara, lá no Recife, e, claro, né, é muito difícil manter um curso, mas assim, Armia, né, foi um outro nome, Madre Escobar foi um outro nome a quem nós devemos muito, né? Acho que tinha que falar também, eu vou assim, né, e eu vou esquecer de muitos, mas assim, precisávamos falar também de Humberto Braga, né? Nossa, Humberto teve um papel assim, sabe aquele jeito discreto, ele sempre dentro da instituição. O Humberto é o exemplo da discrição e ao mesmo tempo da eficiência para fazer com que as coisas acontecessem. E o envolvimento dele porque era uma coisa do sangue dele. O Teatro de Bonecos era tudo para ele. E ele foi um bonequeiro que começou no grupo Revisão, da Maria Luísa Lacerda. Claro, o trabalho, quando ele entrou para o NSNT, ele praticamente teve que abandonar, porque o volume de trabalho e a coordenação de Teatro de Bonecos que ele passou a assumir também nem possibilitava que ele fizesse parte de um grupo, né? Acho que também a gente tinha que lembrar de Álvaro Apocalipse e Tereza, né? Nossa, eles eram de uma generosidade, porque eram profundos conhecedores da arte do teatro e eles não se negavam a absolutamente a dar nenhuma informação sobre o que fazer, como fazer, e eram muito capazes no trabalho que faziam, né? Deixa eu só interromper, porque como eu passei muito tempo sem fazer live,
o Instagram volta a derrubar a live com 1 hora. Como vai, daqui a 15 segundos restantes aqui vai cair, mas eu chamo de volta para a gente tentar finalizar, tá bom? Para não terminar assim. Tá bom.